Você já passou por aquela situação onde você erra uma questão de matemática, para e pensa? Meu Deus, como que eu errei uma questão como essa? Situações como essa são normais, mas quando você puder evitar elas, é muito melhor. Porque como você sabe, o Enem utiliza a teoria da resposta, o item, para cálculo de nota. E com esse método, o que acontece? Se você acerta muitas questões difíceis e erra questões fáceis, por mais que você realmente fez, o TRI vai considerar que você chutou. E assim a sua nota será prejudicada. Para isso, você vai descobrir agora 5 questões de matemática do Enem que você não pode errar. Garantindo essas questões, você tem certeza que a sua prova será coerente e assim não vai ter problemas com a TRI. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. O primeiro tipo de questão que você não pode errar são as questões de mediana. As questões de mediana fazem parte do estudo da estatística, que são as famosas média, moda e mediana. A mediana é uma das partes mais simples. Muitas pessoas consideram a moda mais simples, porém como essa não é tão cobrada, nós podemos considerar sim que a mediana é a parte mais tranquila da estatística. Embora a estatística, de um modo geral, no Enem não seja cobrada de forma tão complexa, dependendo do contexto, algumas questões de médias podem ser mais difíceis quando nós temos associação com equações de primeiro grau, mas de modo geral é um tema relativamente mais fácil, principalmente quando nós tratamos de mediana. Para você resolver questões de mediana é totalmente simples. Primeiro você coloca os elementos em ordem crescente, se eles ainda não estão, em alguns casos eles já estarão, e depois são duas situações. Quando a sua quantidade de elementos é ímpar, você pega o valor do meio. Por exemplo, se você tem 7 elementos, você pega o quarto elemento colocados em ordem crescente. Essa será a sua mediana. Se for uma quantidade de elementos par, você pega os dois do meio e faz uma média aritmética simples entre eles. Então, como você pode observar, é bem tranquilo para resolver questões de mediana. Não tem muita complexidade, não tem muito segredo. Você tem apenas duas situações, coloca eles em ordem crescente, identifica qual da situação é e você resolve. Um ponto muito importante, aproveita que você está assistindo esse vídeo, aproveite o seu tempo e resolva essas questões que eu vou apresentando para você ao longo do vídeo. Segunda questão são aquelas de interpretação de gráficos. Esses exercícios costumam ser bem tranquilos, porque não envolvem contas, não envolve muita interpretação, é apenas você pegar, identificar o gráfico, entender o que o exercício quer saber, no caso qual que é o comando, e assim procurar fazer aquilo que ele está pedindo. Então costumam ser bem tranquilas, questões consideradas fáceis pela TRI, então você não pode errar. No Enem de 2022 caiu duas. Essa questão que você precisa se posicionar através dos deslocamentos do carro, essa que é a parte mais difícil da questão, mas não é considerada uma questão difícil, ela é uma questão de nível fácil pela TRI, e essa outra onde você tinha uma corrida e precisava identificar quantas vezes quem chegou por último foi ultrapassado, também sem fazer contas, sem grandes interpretações. Além disso, tem essa questão do Enem de 2022 PPL, também bem tranquila, basta você identificar onde o gráfico apresenta os semáforos para ver a distâncias. São questões que costumam ser bem tranquilas porque, como eu comentei, não exigem contas, não exigem muita interpretação, você consegue resolver elas com muita velocidade, inclusive. Geralmente, como o texto não costuma ser tão grande, em menos de 2 minutos você já tem a resposta. Então, conseguindo resolver elas rapidamente, como você tem em média 3 minutos para resolver cada questão, resolvendo essa questão em 2 minutos, sobra 1 minuto que você pode utilizar com outras questões e assim você tem mais tempo para acertar mais questões. Por isso são exercícios que você tem que aproveitar para não errar na prova. E, inclusive, não acho que esse tipo de questão é pegadinha. Tem muitas pessoas que acabam errando as questões fáceis porque acham que é pegadinha. Por ser pegadinha, elas vão ter que pensar em alguma coisa muito mirabolante para resolver, mas não pensa nisso. Tenha confiança nos seus conhecimentos, nos seus estudos, que não é pegadinha. A terceira questão são aquelas de comparação de razões. Nesse tipo de exercício nós também podemos incluir aquelas onde você precisa calcular a razão em si. Essas que por si só são até mais fáceis, onde você vai ter um determinado contexto e você precisa calcular a razão. Então é ainda mais fácil do que comparar a razão. Mas de modo geral, nesse tipo de exercício, o Enem apresenta para você um contexto,
onde você vai precisar calcular 5 razões e comparar qual que é maior ou qual que é menor. Ou, como eu comentei, pode apenas precisar calcular a própria razão em si. Então, não tem grandes complexidades, por isso elas são consideradas fáceis pela TRI. Nesses exercícios, o Enem apresenta para você um contexto onde você tem 5 situações e você vai precisar calcular as 5 razões. E a partir disso, você precisa ver qual que é a maior ou menor de acordo com o comando da questão. Então, em alguns casos vai ser maior, outros vai ser menor, por isso cuidado com o comando da questão. Outra forma de cobrança é passar uma razão em si para você calcular, que é ainda mais fácil na maioria dos casos. E não são grandes contas que você vai precisar fazer. A maioria delas você descobre qual é a maior ou menor só com a interpretação. Inclusive nas minhas resoluções aqui no YouTube, quem me acompanha sabe muito bem disso, a maioria das vezes que você se depara com questões de comparar razões, você não precisa fazer todas as contas minuciosamente. O que você pode fazer é utilizar a interpretação e análise para conseguir chegar em qual que é maior, qual que é menor. Fazendo dessa forma, você economiza muito tempo e economiza muitas contas. E a gente sabe que o tempo na prova de matemática do Enem é precioso. Você tem pouco tempo para resolver muitas questões. Então, quando você se deparar com uma questão de comparar razões, saiba que na maioria dos casos, você não precisa fazer as contas. Com a interpretação, você descobre qual que é maior, qual que é menor, tranquilamente. O quarto tipo de questão que também é muito importante são aquelas de lógica ou somente interpretação. Embora todas as questões envolvam interpretação, como é óbvio, e a maioria envolva um pouco de lógica também, nessas questões em específicos que eu estou mencionando, que são os exercícios considerados mais fáceis pela TRI, nós temos especificamente apenas interpretação e lógica, por isso que elas são consideradas mais fáceis, porque elas não envolvem outros contextos. Quando esses temas são associados com outros tipos de assuntos, daí sim pode ser mais difícil, mas quando é apenas esses dois exclusivamente pela TRI, provavelmente a questão vai ser fácil. Nesses casos são exercícios com apenas um texto, um contexto e um comando, e a partir disso você encontra a resposta apenas com conhecimentos teóricos de matemática. Costumam estar entre as mais fáceis da prova, no caso dessa do Enem de 2022, aplicação regular, foi de longe a questão mais fácil da prova. O pessoal até brincou que colocaram essa questão para ninguém errar. O quinto tipo de questão, mas não menos importante, são aquelas de comparações de médias. Esse tipo de exercício ele pode ser um pouco mais difícil para quem não conhece os macetes. Sabe por quê? Porque quando você tem exercício de comparação de médias, o que vai acontecer? Até hoje não caiu nenhum exercício diferente disso, mas em todos os casos você precisava comparar médias onde o denominador de todos era igual. Então, se você tem 5 médias, onde todos têm o mesmo denominador, você não precisa fazer a divisão, porque será desnecessário e será uma conta desnecessária. Por isso, quem conhece os macetes consegue resolver com muito mais tranquilidade. Então, são questões que podem ser consideradas fáceis, dependendo do contexto, podem ser até mais difíceis, mas quando cai dessa forma em específico que eu mencionei, você consegue resolver com muito mais facilidade conhecendo os macetes. Quem não conhece os macetes perde muito tempo nessas questões. Quando cai uma questão de comparação de médias, você não precisa fazer a divisão. Se você está comparando dois números que estão sendo divididos pelo mesmo denominador, se você comparar apenas os numeradores, você já sabe qual é maior e qual é a maior. Por isso, só de você somar, você já acha a resposta. Então, ao invés de você fazer 5 divisões, você não faz nenhuma. Então, aprendendo esse tipo de coisa, esse tipo de técnica, você consegue resolver essas questões com muito mais facilidade. Você enxerga elas e não vê tanto trabalho, não vê tanta dificuldade, porque pequenos conceitos, pequenas habilidades, pequenas técnicas facilitam muito a sua vida, economizam muito tempo e assim você consegue acertar mais questões da prova de matemática no Enem, porque isso é gestão de tempo. Quem sabe fazer uma boa gestão de tempo utilizando essas técnicas na prova tem muito mais facilidade e consegue alcançar uma nota ainda maior, justamente por conta de habilidades que quase ninguém tem. Então esse exemplo da questão de comparação de médias é muito interessante para você utilizar na prova. E aqui, pessoal, eu queria mandar a real para você. Se você quer ter muito mais facilidade da prova, só olhar para a questão e já saber qual caminho você tem que seguir, conseguir economizar muitas contas, olhar as alternativas e identificar facilidades para você resolver a questão com muito menos complexidade, conhecer as principais técnicas que vão facilitar as questões para você.
que é justamente isso que você precisa, você vai encontrar tudo isso lá no Potência Matemática. No meu curso de matemática eu ensino para você aquilo que realmente vai ser cobrado na prova de matemática, sem enrolação, sem firula, sem coisas necessárias. Você vai aprender aquilo que realmente cai na prova, o que você realmente vai encontrar lá no Enem. E além disso, você também vai aprender várias técnicas que vão facilitar muito a sua prova, porque é justamente esse o meu objetivo. Eu não quero aqui mostrar para você que eu tenho conhecimento em matemática. Eu quero pegar e ensinar você aquilo que vai ajudar você a facilitar a sua prova, tornar ela mais simples, que é justamente isso que você precisa. E além disso, você também tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas de matemática, tanto do curso de qualquer outra coisa. Tudo isso você tem acesso com o Potência Matemática. Então você, se quer alcançar essa nota lá na prova de matemática ou até mais, faça parte agora do Potência Matemática, porque eu quero ajudar você a conseguir a sua aprovação. Então não perde tempo, garanta a sua vaga, que ainda dá tempo de você aprender o que é importante de verdade na prova de matemática e aprender as principais técnicas que vão facilitar muito a sua prova. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então basicamente são esses nossos 5 exercícios que você não pode errar na prova de matemática. Eu sei que com certeza alguém vai falar, mas tem uma questão lá que é mais fácil, não sei o que. Gente, essas questões que podem até ser mais fáceis, que não apareceram aqui no vídeo, com certeza elas se encaixam em um desses 5 tópicos. Então fiquem tranquilos. Se uma questão que é fácil não apareceu aqui, ela se encaixa em um desses 5 tópicos. Então com certeza é relevante para você acertar essa questão, porque assim a sua prova será coerente e você não será prejudicado pela TRI. Concentre-se nessas questões, não erre elas, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua prova. E você que está assistindo, antes de finalizar, você já sabe como pular uma questão de matemática no Enem. Isso é muito importante, faz parte da sua estratégia e você precisa saber. E detalhe, é pular e não chutar. Por isso eu recomendo que você assista esse vídeo. Aqui eu separei para você os principais critérios para você saber quando pular e quando não pular uma questão de matemática no Enem. Entendendo isso, a sua estratégia estará muito melhor e você vai ter muito mais facilidade na prova de matemática do Enem.